né, vamos lá apresentar um pouquinho do meu trabalho. Quer dizer, um pouquinho do meu trabalho é um portfólio. Eu resolvi fazer um portfólio de 1984 a 2021. Quer dizer, é uma retrospectiva, né? Eu achei, quando a gente combinou essa apresentação, eu achei que seria uma boa oportunidade de eu dar uma olhada para trás, assim, em cima do meu trabalho, e foi muito bom ter feito isso. Apesar de saber que fazer uma retrospectiva, né, é sempre tecer uma espécie de ficção, né, porque você costura, de alguma maneira, né, uma narrativa para alguma coisa que a gente sabe que é, na verdade, inapreensível, né, e irrecuperável, né, porque feito em tempo outro. Mas também eu quero dizer que o começo do portfólio, as imagens não são boas, né, no sentido de boa resolução, porque eu perdi muitas imagens, né? A gente tem que pensar que nos anos 80 a gente não tinha, né, nada digital, né, não tínhamos câmeras digitais e não tínhamos computadores, então tudo que a gente guardava, né, era ali analógico, né, a fotografia no papel, e muitas eu perdi, não sei, teria que ter muito tempo para eu procurar os negativos, para mandar revelar, imprimir esses negativos, então não tive esse tempo. Então, o que eu fiz? Eu peguei um antigo portfólio que eu tenho em papel e peguei essas imagens, fotografei essas imagens no papel, então elas estão em boa resolução, né? Mas é um projeto de substituir essas imagens tão logo eu tenha tempo. São só as imagens do começo do portfólio, porque depois que começa a ficar digital, eu já tenho imagens boas. Então, é isso, né? Então, vamos começar, amiga, e pode passar. Eu dividi o meu portfólio em 3 momentos, né? Primeiro, eu dividi de 1984 a 2003, e eu chamei esse primeiro momento de a pintura. Por quê? Porque esse momento foi o momento em que eu realmente me dediquei com muito fôlego, né, à pintura, a inserir a pintura no mercado, e fiz muitas exposições de pintura. Então, eu acho que foi assim, nesses 19 anos de realmente minha formação, grande formação em pintura. Apesar de eu ter entrado para a Escola Guignard em 1979, né? A gente já falou aqui, somos da mesma turma de entrada, Miguel e eu. Eu acho que eu realmente comecei a pintar no início dos anos 80, né, na escola. No começo eu fazia muito desenho, muita litografia, e pintura mesmo, eu acho que eu estou no ano de início, onde eu comecei a expor essas pinturas. Então, pode passar, amiga. Então, aqui tem então uma pintura de 1984, e é uma pintura de 1 metro e aqui 1 metro por 1 metro, e foi uma pintura que eu entrei num salão de arte com essa pintura. No começo eu pintava sobre painel fixo, né, de rígido, e cobria essas telas com panos, tecidos, que eu, às vezes, pedia até para as faxineiras da Escola Guignard, que era ali no porão do Palácio das Artes, para me darem os panos que elas faziam faxina na escola, porque eu fazia colagens desses panos em cima dessas telas, desses painéis rígidos, e depois eu preparava essas telas com aquela
preparação para tela com cola coqueiro. E, Michele, você podia fechar seu microfone, porque o seu cachorro está me desconcentrando. O meu cachorro que está latindo, eu vou Só fechar. fechar o É o microfone. meu. Ah, pensei que era da Michele. Desculpa, Michele. Então, eu fazia isso, depois fazia base de preparação com cola coqueiro, né, que é uma cola animal, e depois eu pintava em cima. Quer dizer, existia também uma preparação de uma base de preparação boa, porque os tecidos eram tecidos que eu pegava das faxineiras. E era muito legal isso, porque era muita vontade de pintar, e muitas vezes a gente tinha muita grana para comprar os materiais, lembrando, éramos iniciantes na escola, né? Alunos ainda, e aí a gente pintava da maneira que era possível pintar. Então, pode passar, Nick. Depois, essas pinturas já são... eu não consigo chegar. Espera aí, deixa eu abrir o meu aqui, porque aí eu vou seguindo quando eu falar. Essa pintura, por exemplo, já é uma pintura de 1988, e aí sim já era tudo óleo, né? E as minhas pinturas inicialmente eram muito planos de muita cor e um começo de uma gestualidade também que já se fazia presente. Pode passar, amiga? Já passou? É porque eu tô vendo pelo meu, porque deixa eu voltar aqui. Tá, ok. Então, essa já é uma pintura de 1987. Isso é uma pintura de grande formato, ela tem 2 metros por 1,50 m. Essa já é tinta acrílica, e essa tela foi feita numa época que eu fiz trabalhos com muito mais, tinha muito mais gestualidade, né? As pinturas, elas foram tomando esse vulto mais gestual, e com muitas também inscrições. Elas tinham muitas letras, às vezes palavras escritas, e eram também feitas com muitos materiais, né? Elas tinham base acrílica, e às vezes eu escrevi nelas com grafite, com lápis de cor e com pastel também, mas elas foram ganhando esse espaço, né, dimensão, e também mais gestualidade. Nessa época também eu parei de fazer pinturas tão coloridas e tentei diminuir a minha paleta de cor. Essa tela é um conjunto de 3 telas que foi para um salão, né, de pampulhas, e uma delas foi premiada, e essa especificamente é uma tela que foi vendida por um armador grego, que foi ao Salão da Pampulha, apaixonou por essa tela, comprou ela e levou no navio dele para a Grécia. Então foi um caso assim muito interessante na época, porque eu tive contato com esse cara durante muitos anos, ele me mandava cartão de Natal e tal, foi muito bacana. Pode passar, me. Então, essa também é uma pintura, né, de 87, não é isso que está escritinho ali, porque ficou tão pequenininho nessa tela. E 87. 87, né? Ela também, e ela segue esse raciocínio, né, de pinturas gestuais, com muitas inscrições de palavras, muitas anotações nas bordas das telas, né?
aí também tinta acrílica e também continua nesse projeto de diminuir a paleta de cor e transformar o trabalho num trabalho um pouco mais monocromático. Pode seguir, Miguel. Aqui já é 1988 também não. Eu não enxergo nesse tamanho. 88. 88. Né? Aqui também são telas que foram feitas para uma exposição individual que foi feita na galeria, na Sala Corpo Exposição, que era uma galeria muito legal que tinha em Belo Horizonte, onde fizemos muitos trabalhos, trabalhava, né, com todo o pessoal daqui, de Minas, e a gente fazia muitas exposições lá, era um espaço bem legal que acabou, né? No final dos anos 90. Então, essa também é acrílica sobre tela. Pode passar. Essa também, da mesma época, né? Posso perguntar, você lembra a marca da tinta? Não sei, eu acho que era... não, lembro. A gente, nessa época, pediu patrocínio para a Sherwin Williams, Pitt, essa época era a época do ateliê, que a gente tinha ateliê aqui na Serra, aqui na rua Angostura, tínhamos um ateliê que era um apartamento, tínhamos ateliê Pitt, Paulo Schmidt e Rosângela Renan. E lá cada um tinha um cômodo do apartamento e a gente pediu, como a gente trabalhava muito, a Pitt também nessa época pintava, a gente trabalhava muito com acrílica. Não, a Pitt nessa época fazia, não lembro muito bem se ela fazia as aquarelas dela ou se já pintava. Ela fazia aquelas coisas tipo afresco. Nessa época ela fazia fresco. Então, eu sei que teve uma época que a gente, como trabalhávamos muito com acrílica, pedimos para Sherwin Williams patrocínio. E eles deram esse patrocínio para a gente podia retirar latas de 3 litros de tinta acrílica em várias lojas de Belo Horizonte. Então, toda a base das minhas pinturas era feita com essa Sherwin Williams. Era a tinta de base, os grandes aguadas, os grandes espaços primeiros eram feitos com essa tinta. E depois, muita tubo, né? Vocês estão vendo que tem muitos círculos, muito grafismo. Isso era feito com o tubo, direto com o tubo de tinta. E eu acho que eu trabalhava com acrylex e com aquela outra que era importada, Liquitex. Então, tinha um pouco de Liquitex e tinha um pouco de acrylex. Eu acho que eram com essas três tintas que eu trabalhava com acrílica, Miguel. Você lembra disso? Então, não sei se Miguel está mudo. Então, acho que eram essas três tintas. Toda vez eu falo, inclusive, para os meus alunos que pintam com acrílica, para tentar patrocínio com a Sherwin Williams, porque ela é uma tinta maravilhosa, a Sherwin Williams, ela é 100% acrílica e ela, depois, se você vai expor, você coloca no seu convite, né, patrocínio, Sherwin Williams e tal. Mas nunca as pessoas fazem isso. E na época a gente ganhava muita tinta, muita tinta. Eu tinha no ateliê latas e latas de várias e várias cores que eu podia pegar de tanto em tanto tempo. Pode passar, amigo. Então, aí também, né, já 1990 e ainda dentro desse trabalho, né, que era muito colorido. E então a gente estava numa época que era uma
recuperação da pintura, né, que era esse final de anos 80 e começo de anos 90, e que tinha uma demanda muito grande de pintura no mercado também, muito espaço, né, porque era uma época em que os IUPs, né, que eram todos os jovens empresários, né, estavam assim a toda. Então a gente tinha muita gente que trabalhava com moda e que jovem e que abriram empresas nessa época e que gostavam de arte, apoiavam arte, patrocinavam arte, compravam muito, né? Então a gente tinha um mercado para colocar essas pinturas de grandes formatos, pinturas muito coloridas. Era uma época que foi uma retomada da pintura, né? Então todo mundo pintava em grandes formatos, porque havia espaço para essas pinturas muito coloridas, muito de grandes espaços, né? A gente tem aí nessa época vários e vários pintores, né? Que tomaram força, né, nessa época. Eu poderia estar em números, né? Mas toda a geração 80, né, que eu não fiz parte das exposições da geração 80, mas não falo da exposição, mas de uma geração mesmo que trabalhou muito com a pintura, né? Foi uma época muito forte da pintura. Pode passar, Mig. Aí também já é uma tela também de grande formato, né? 2 metros por 1 metro e não sei quanto. Tá aí também, anos 90. Essa tela também ainda. Cada vez vocês vão vendo que o meu trabalho vai ficando mais gráfico, né? E é muito interessante pensar nisso, né? Porque a minha pintura foi virando quase que assim, aparecia cadernos, né? Cadernos de anotação, cheio de escrituras, cheio de rabiscos, né? E cada vez mais. Muito escorrido, tinta escorrido, ainda era acrílica também. Pode passar. Esses trabalhos é uma época em que é 1994. É interessante porque quando eu estava fazendo o portfólio, eu fui notando umas falhas, uns gaps assim, né? Entre eu tinha imagem de muita coisa nessa época, né? Por exemplo, a última lá, a imagem foi em 1990 e aqui eu trago 94. Mas aí eu tinha que fazer uma perspectiva na minha memória, o que eu estava fazendo nessa época, né? Que não tinha tantas imagens. Bom, em 1992 eu mudei para a Bahia, né? Eu mudei para Trancoso. Então, então, nessa época, meu trabalho passou a ser muito lá, né? De 92 eu estava pintando muito, mas muito lá em Trancoso. Mas eu não tinha como documentar meus trabalhos, eu não tinha uma câmera fotográfica, então muita coisa ficou sem documentar. Mas eu pintei muito nessa época, porque eu tinha um super ateliê em Trancoso, e eu ia a Porto Seguro e enviava as telas para Belo Horizonte, para as galerias que eu trabalhava em Belo Horizonte, e para São Paulo, que eu trabalhava também com uma galeria em São Paulo que chamava Documenta. Então, eu pintava muito. Mas não tinha como documentar. Então, muitas imagens ficaram perdidas, né, dessa época. Esses 2 trabalhos são 2 trabalhos que eu tenho eles foram feitos em cadernos, né? Eu adoro esses desenhos, né? Eles são aquarelas e guache, e quando eu estava morando em Trancoso, eu comecei a fazer
essas que eu chamava de paisagens, né, mas eram paisagens aéreas, porque quem conhece Trancoso sabe que Trancoso é cortado por um rio, né? E esse rio de Trancoso, ele tem muitos meandros, assim, ele faz muitas voltas, e eu, então, sempre imaginava Trancoso, esse rio visto de cima. Essa época, eu produzi muitas telas que eram sempre elas eram mais monocromáticas, então eu lembro de muitas telas com muito amarelo, e muitos ou azuis, e sempre cortada por esse trajeto, né, do rio, que era preto. Então, mas não tenho essas telas documentadas. Pode passar, amiga. Esse trabalho é de 1996, e esse trabalho, para mim, ele marca muito a minha volta de Trancoso, que foi o ano que eu voltei para Belo Horizonte, e eu lembro que esse foi uma das últimas pinturas que eu fiz ainda em Trancoso. Então, depois disso, a minha pintura foi ficando cheia de muitos círculos, muitos planos de cor, mas que eu sempre acho que são paisagens, e paisagens com lembranças de fundo de mar. Pode passar, amiga. Como essa, por exemplo. Né? Essa pintura foi feita em 1997 e foi de uma exposição também que eu fiz na Sala Corpo de Exposições, no individual, e ela tem toda uma lembrança, né, do mar. Eu volto a trabalhar com muita cor nessa época e com uma certa nostalgia ainda, né, do mar. E então tem sempre esses elementos, muitos círculos, muitas espirais, e que me lembram conchas e tal. Então, pode passar. Isso tudo ainda era acrílica, né? Essa já é de 1998. Bom, a partir de 1998, eu devo dizer também que a minha filha nasceu em 95, né? E também houve uma diminuição, por isso, uma diminuição da minha produção também, né? Eu já não pintava tanto, mas em 98 eu já estava pintando muito de novo. A partir de 98, eu tenho uma série de pinturas, essa pintura, bom, gente, todas essas pinturas são pinturas escolhidas, porque elas têm, assim, muitas irmãs de época, né? Então, eu escolho uma imagem que foi a imagem que eu achei que era significativa daquele momento. Mas essa série que eu comecei nessa época, em 98, é uma série que realmente eu chamei de bombons. É muito interessante porque tinha muitos cadernos de estudo, e dentro desses cadernos sempre tinham uns folhas que eu deixava de papel sonho de de bombom sonho de valsa. E aí eu recortava e fazia montagens de bombom sonho de valsa com outras coisas, e comecei a gostar muito daquele papel, né? Acabei até fazendo um livro de artista que ele é todo feito de papel de bombom sonho de valsa com capa de vidro. Então, você passa aquela fragilidade dos papéis alumínio e dos papéis de sonho de valsa. É um livro grossão, assim, desse tamanho. Eu tive que pedir todos os amigos que comiam bombom sonho de valsa. Eu comi muito bombom sonho de valsa para fazer o livro. Então, esses papéis estavam me interessando. Mas, ao mesmo tempo, essa série que eu chamei Bombons, né, dois pontos, série quase negra, elas depois, com o tempo, elas só deixou de ser Bombons, série negra, e passou a ser o que eu chamei de série quase negra somente.
ela marca para mim, esse começo, marca para mim um movimento maior, digamos, em direção do meu próprio corpo, né, e as minhas sombras. Eu acho que nesse momento eu começo a produzir imagens que foram muito determinadas por uma direção, assim, digamos, a um mergulho em direção ao obscuro, né? Talvez numa tentativa assim meio de cartografar o interior, né? O meu interior ou a que me foge, né? Então passa, amiga. Foi exatamente, né, nesse momento que, no ano 2000, né, Mig, que nós fizemos, eu, Miguel e a Edna Moura, fizemos uma exposição na CENIG, que a gente chamou de, como é que era? Refratários. A exposição chamava Refratário. E praticamente foram 3 individuais, assim, né? Porque tinham partes grandes para que cada um de nós ocupou uma parte grande da galeria. Então, essa pintura é uma pintura muito grande. Eu coloco ali, tá vendo a fotinha da exposição? Para vocês terem a dimensão do tamanho dela. Ela tem 3 metros por 2,20. Ela é um díptico, né? São 2 telas, uma branca e uma preta, e que eu chamei de a branca, a preta, a plenitude. Nessa pintura, já tem isso, se configura forte, né? Que existe esse jogo do branco e do preto, né? Do claro e do escuro, e que também configura para mim esse momento também em que eu começo a explorar muito o texto dentro do meu trabalho, né? Como ele já existia, sempre em palavras que surgiam, né? Esse parece que a partir desse momento, a Pitt escreveu em 2002 para mim um texto para apresentar meu trabalho, e ela falou sobre esse impulso cursivo que eu tinha, né? Que eu tinha uma compulsão à escrita cursiva. E isso constitui toda a minha produção imagética desde o início, né? As palavras são lançadas. E a partir desse momento, essas palavras, esses textos, passam a invadir para mim as imagens e elas se sobrepõem e se confundem com restos que ficam ali, né? De formas, como fantasmas, assim, como resquícios de memórias, assim, né? Eu acho que elas acabam se superpondo a essas formas que ficam meio fantasmagóricas, assim. Pode passar, amiga. E elas, né, parece que nesse momento, então vocês vão vendo que cada vez o meu trabalho vai ficando mais escuro, mais negro, né? E aquelas cores, né, muito vivas e contrastantes, elas vão diminuindo muito no meu trabalho. E parece que nesse momento, parece que tem assim, um desejo de fixar, né, e de tornar, de eternizar assim, esse ato caligráfico. Essas telas são telas que foram feitas e que eu chamei de livro 1. Elas são telas todas da mesma altura, né? Eu explico aí, elas têm 1,60 m todas de altura, mas elas têm larguras variáveis. E elas são expostas todas ao lado da outra. Elas são como páginas, né? Pode passar. Né? Elas, então, são assim, né? Elas são todas tinta acrílica e muitas delas
com lápis de cor ou com pastel seco, para fazer apagamentos, para fazer grafismos e tal. Vocês vão ver que tem fantasmas, né, que aparecem nelas, inclusive essa figura era minha filha, que na época acho que devia ter uns 4 anos de idade, e ela deitou sobre a tela, e eu fiz o corpo dela, depois fiz esses fantasmas com o corpo dela. Pode passar. Depois eu divido a outra subdivisão que eu faço é de 2004 a 2013. Nesse momento, para mim, eu estava me preparando para fazer mestrado e eu entrei no mestrado em 2004 e também entrei na EBA para dar aula como professora substituta. Então, esse momento, para mim, as palavras vão ganhando cada vez, é claro, eu estava escrevendo, né, estudando muito, lendo muito, eu fazendo uma disciplina com a Lúcia Castelo Branco na Letras, a palavra para mim tomou um grande vulto, né, assim, uma grande importância. Não só a palavra, mas também as relações de afeto, né? Aí eu comecei também uma nova série que chamava Remember Love, e a minha volta à fotografia, né? Porque eu retomei a fotografia, porque quando eu iniciei a escola de arte, uma das minhas especializações foi em fotografia. E eu fotografava muito, muito, muito. Nessa época, eu tinha vendido todo o meu equipamento, ficado com 0 equipamento de fotografia, e aí, nessa época, eu retomo os equipamentos fotográficos, retomo as minhas atividades com fotografia, e acaba que a fotografia, ela volta a ter um lugar muito importante na minha produção de imagem. Pode passar. Essa série, né, que eu chamei, por exemplo, de Desviando a Superfície do Poema, é uma fotografia digital feita em 2000 e quanto? Vocês estão vendo aí? 2008? Ou Então, 2009? não, é 2008 mesmo. Pode passar, amiga. Mas eu coloco ela aí, né, porque eu chamei isso de 2004, 2013, mas, na verdade, vocês estão vendo que minha fotografia, quando eu retomo a fotografia, eu retomo ela ainda muito dentro das minhas questões pictóricas, né? Estou muito interessada em cor, né? E esse movimento, porque minha pintura, digamos, se ela pode ser chamada de abstrata, né? Eu continuo um pouco desse movimento na fotografia. Pode passar. Essa série que eu chamo de Desviando a Superfície do Poema. É uma fotografia também digital de 2008. Pode passar. Então, eu não sei se vocês sentem isso, né? Mas eu ainda sinto que eu ainda estou muito ligada às questões pictóricas na fotografia. E uma coisa também é digamos assim, que eu vou de novo retomando aquele meu pensamento de paisagem, né? Que, como eu falei para você, eu acho que tudo que eu sempre pintei era paisagem. Eu vou retomando com mais força essa minha aproximação à natureza e às questões da paisagem. A natureza, que é uma coisa que sempre foi super importante para mim, porque, veja, eu larguei tudo aqui e morar lá em Trancoso durante 5 anos, né, para ficar bem ali no mato mesmo. Então vamos, amiga, que passa. E aí é um trabalho que eu chamo de Lugar do Silêncio,
Essa é uma época que eu já tinha acabado de fazer o mestrado e eu estava começando a dar aula na escola e dava aula de pintura C, onde eu tinha que ensinar em cáustica. Então, eu comecei também a fazer muitas experiências em cáustica. Essa pintura é uma pintura em cáustica fria e eu vou dando também ênfase à questão da palavra. Passa, Mig. Então, vocês vão ver eu tenho vários trabalhos que têm a palavra silêncio, né? Essas todas são em cáusticas frias e feitas todas nessa época, que é 2007. Já esse trabalho, né, que eu chamo de Paraíso Artificial, um jardim para uso próprio. É muito interessante porque ele veio de um desejo É muito interessante também, eu devo falar aqui, que meu trabalho sempre teve muita relação também com a literatura, né? Sobretudo depois que eu fiz lá as disciplinas com a Lúcia e tal, muita coisa voltou e era que vinha da literatura. Teve várias coisas que determinaram esse começo desse trabalho, que eu chamo de Paraíso Artificial, um jardim para uso próprio, né? Eu estava dando aula, e aí eu já tinha feito concurso na escola, e eu estava dando aula, e tinham várias coisas que determinaram esse trabalho, e como, por exemplo, eu queria fazer pesquisas de técnicas de pintura, né? Eu estava dando aula de pintura e tinha muita vontade de pesquisar técnicas mesmo. Outra coisa é que eu comecei a questionar muito a questão do original, né? Porque essa era sempre uma questão que vinha em sala de aula e eu comecei a brincar com isso. Então, esse trabalho, ele já é tinta óleo. Esse trabalho, pode passar, amiga, porque tem um detalhe. Esse trabalho, ele é o seguinte, eu tomei alguns artistas que eu tomei, que vem da minha questão de afeto, né, minha ligação afetiva, isso daí é um John Constable, eu peguei um John Constable e eu pintava o mais próximo possível da pintura do John Constable, mas eu pintava a partir de vários originais, né, abertos, eu usava internet, reproduções de livros, e as diferenças entre as imagens eram enormes. Eu realmente não sabia qual era o original, né? Então, eu fui pintando, mesclando várias referências da imagem do John Constable. E depois que eu pintava, eu apagava, tinha um apagamento dessas pinturas, né? Apagamentos, às vezes, parciais, que eu passava uma veladura por cima delas, e depois eu carimbava a pintura, confere original, assinava e datava. Depois eu fazia uma fotografia da minha pintura, carimbava também a fotografia da pintura, confere com o original. E também mostrava, como num museu, a pintura original do John Constable, que também tinha o carimbo, confere com o original. Na verdade, nenhuma era original, né? E por isso a série chama Paraíso Artificial, um jardim para o próprio. Quer dizer, eu estava construindo um jardim que era para mim, né? Então, essa série é para ser uma série longa, mas, na verdade, eu fiz umas 6, 7 pinturas e depois parei. Inclusive, eu tenho uma que é muito divertida, que fica aqui em casa comigo, porque eu comecei a pintar a Belle Ferronnier, do Leonardo da Vinci, e ela só tem um olho pintado, assim, totalmente. E nunca mais eu terminei a pintura, né? Talvez depois, um dia, eu possa fazer um trabalho que é justamente só essa tela, e, né, não terminada. Então, essa série é o Paraíso Artificial,
E eu tenho um textinho que eu escrevi, bem pequenininho, e que eu gosto, porque eu escrevi sobre essa série para apresentar no meu blog. E é o seguinte: inventamos sempre o mundo porque a origem está sempre aquém e além do homem. Disse um dia Charles Baudelaire em seu livro Paraísos Artificiais que o homem visível, da natureza visível, substituiria os móveis sólidos e os jardins verdadeiros por cenários pintados sobre tela e emoldurados. É assim, buscamos instaurar esses lugares reais, né, entre aspas, esses cenários, para nos confundir. Jardins onde possamos estabelecer diálogos amicais para tornar o mundo mais suportável. E foi assim que surgiram essas pinturas. Elas não são nem minhas, nem deles, nem suas, caro leitor. Elas são como passagens que nos permitem estarmos próximos por um segundo e quase nos tocarmos uns aos outros, enquanto diante delas nos colocamos. São como o paraíso, sempre desejável, mas somente entrevisto, não revelado, pois sempre perdido e já passado. Então, esse foi o texto que eu escrevi para apresentar esse trabalho no meu blog na época. Tem também lá, eu pus uma frasezinha, uma citaçãozinha do Borges, que eu gosto muito, que ele fala assim: afirmam que a conservação deste mundo é uma perpétua criação e que os verbos conservar e criar, tão inimizados aqui, são sinônimos no céu. Então, essa foi a série Paraíso Artificial. Pode passar. Essa também ainda faz parte da série Paraíso Artificial, que é um chardin, né, que eu fiz usando exatamente as técnicas que se usavam na época. Ela é uma pintura a óleo plana, depois ela leva uma camada de glacê, depois eu pinto de novo e coloco uma segunda camada de glacis. O glacis é um verniz, né, um verniz de damar. É uma técnica que usavam nessa época ainda, né, mas que foi muito usada por Leonardo da Vinci, muito usada por Caravaggio. Então, eu utilizei. Eu estava aprendendo as técnicas em pintura, né? Que ela tem um carimbo, né? Confere com o original. Pode passar. Bom, aí começa já em 2006, 2007, um trabalho que eu até comecei, né, com o Miguel, foi de grande ajuda com esse trabalho, que chama Remember Love, né, ou Reflexões acerca do amor. Esse é um trabalho fotografia, ele é um vídeo, na verdade, que fizemos, né, Mig? Fizemos juntos lá na Escola Guinhar, quando eu ainda dava aula na Escola Guinhar. Ele é uma série fotográfica de um enterro de um passarinho. É um enterro de um beija-flor. Esse beija-flor foi enterrado na casa de um amigo, fotografou para mim, que é o Paulo Schmidt, e depois Miguel fez a montagem. A gente fez a montagem juntos desse vídeo. É um vídeo que tem música de Yoko Ono e que vocês podem ver, ele está no YouTube, né? É um vídeo muito bonito, tem muita gente que chora, porque ele é muito triste. Ele termina com essa frase, né, que chama: queria construir uma ruína para a palavra amor. E a música de fundo é a música da Yoko Ono, que é Remember Love, que é muito legal. Pode passar, amigo. Essa série também, ela virou também um livrinho, né? Eu fiz uma pesquisa grande, que foi a tradução do livro da Yoko Ono. Eu fiz com uma aluna da Guinhar,
na minha transição da Guinhar para a Universidade Federal. Eu fui orientadora de iniciação científica da Mariana Matos, que era aluna da Guinhar. A gente trabalhou 1 ano traduzindo o livro Grapefruit, da Yoko Ono, e depois a gente gerou que tem até na Escola Guinhar, na biblioteca, tem, porque eu doei um desse livro, um conjunto, né? O conjunto eu doei para a biblioteca da Escola Guinhar, que é isso aqui, deixa eu mostrar. Então, esse daqui, a pesquisa depois virou isso, é uma caixinha que é feita pelo Lucas Dupin, com 4 tomos, né? Esse foi o resultado da pesquisa de iniciação científica. O primeiro tomo é o livro da Yoko Ono, traduzido por nós. O segundo tomo é um livro, Remember Love, com texto da Mariana e texto meu sobre o livro da Yoko Ono. E depois tem um livro de artista só da Mariana, que chama Para Acabar com as Obras-Primas, ou Sobretudo o Verso, que é um livro lindo. E depois o meu livrinho de artista. Não, o Quimeras é o livro sobre os textos da Yoko Ono. E esse daqui, o Remember Love, é esse livrinho que vocês estão vendo aí, tá vendo? Você abre ele, tem 4 lápis de cor, e depois você vai passando as páginas, tem o meu livrinho de artista, que é todo feito em desenho e em carinho. Chama Remember Love, livro 1 para colorir. Por isso tem os lápisinhos de cor que as pessoas podem colorir. Então, esse foi um trabalho muito feito, muito bacana, né, que foi feito na minha transição da Escola Guinhar para a Universidade Federal. Depois, essa série também, ela foi gerando muita coisa, essa série Remember Love, ou Reflexões do Amor. Essas são encáusticas quente. É uma série de pinturas que eu fiz de encáustica quente. Aumenta ela, amiga, para você ver, porque é muito bacana, porque essas são essas peninhas, elas são gravadas, sulcadas na cera da encáustica quente. Então, é muito, muito gostosa. E ela continua tendo elas são pequenininhas, essas telinhas, e continua tendo essas telas que são só palavras, né? Pode passar. Isso já é de 2009, 2010. Depois, em 2011, tem esse livro que eu fiz, que chama Remember Love, Pequena Poesia para o Abandono, que também são imagens. O que aconteceu? Pode passar. Estou acabando. São imagens de um outro enterro de um outro passarinho. Pode passar. Pode passar. Tem essa fotografia digital, que é de 2012, 2013, que é um outro também conjunto de um outro enterro de outro passarinho. Pode passar. Depois tem essa outra fotografia digital de 2013. Pode passar. Aí são 2 fotos grandes, né? Que inclusive eu recentemente doei é um díptico. Eu doei esse díptico para aquela campanha Renasce Museu, para reconstruir o museu, né, da universidade lá. Pode passar. E aqui de 2012 a 2021, que já é a paisagem, meu interesse maior pela paisagem, pelos fenômenos e depois pelo habitat. Pode passar.
Essa série ainda continua a chamar Paraíso Artificial, Céus para Viagem. É uma série divertida, assim, né? Que teve a participação de vários fotógrafos que eu convidei. Aqui só tem fotos da Alessandra Filardi, da Sara Diego, do Cristiano Xavier, do Carlan Lucas e do Kil Meirelles. Mas são vários fotógrafos que participaram. Essa série consiste numa série num número de valizes e malas que eu coloco pinturas todas de céu. São todas pinturas feitas a óleo e dentro dessas, cada valise dessa tem muitas pinturas. Essas pinturas viajam e as pessoas levam os céus para viagem e fotografam o céu em algum lugar da viagem. E depois elas me devolvem a mala com as pinturas e me devolvem e mandam um arquivo fotográfico. A exposição vai ter as malinhas, né, abertas e as fotografias delas passeando pelo mundo. Então, pode marcar. Aí uma das malas viajando, né, passando no aeroporto, pode passar. E aqui as pinturas em vários lugares, né? Aqui na Grécia, a outra passando lá em Amsterdã, pode passar. A outra passeando aqui no deserto de Atacama, essa daqui lá na Itália, na frente ai, socorro, da Vênus, lá do Botticelli. E as pessoas têm que entrar com as telinhas dentro dos museus escondidas. Eu tenho várias que foram fotografadas dentro de museus na frente de obras. As pessoas entram com a tela escondida e tem que fotografar super rápido, né? Porque senão as pessoas podem tomar e achar que a pintura foi roubada ou dar alguma confusão, nunca deu. As pessoas sempre conseguiram fazer isso em museus e não serem abordadas. Pode passar. Aqui é um amigo meu que foi para Bahamas e levou a malinha e fotografou ela no fundo do mar, um céu no fundo do mar. Depois devolveu. E aqui o outro que foi para o sertão, fotografou no sertão. Pode passar. Também tem esse livrinho, né, que eu adoro esse livrinho, que chama 14 Céus para uma Floresta, que eu fui para os Estados Unidos, levei vários céus e fotografei a floresta na qual eu estava morando, os céus, né, os variados céus que essa floresta tinha. Eu escolhi 14 céus para ela. Então, pode passar, amiga. É um livro, né? Um livrinho com variados céus na mesma floresta. Ele chama 14 Céus para uma Floresta, uma só floresta. Depois fiz essa outra série fotográfica, né? Já em 2013 também, que é uma série que eu chamo A Traição do Real. São fotografias de natureza, de várias paisagens, em preto e branco todas, e depois eu desloco as imagens, colo as imagens deslocadas em cima uma da outra. Pode passar, amiga. Então, elas, na verdade, não são real, né? Mas mesmo que elas não tivessem um deslocamento pequeno da imagem, elas também não seriam reais, né? Porque já em preto e branco, já a imagem fotográfica não é uma imagem real. Então, são essas imagens que estão dentro. Eu fiz aqueles cartões postais, esses são todos cartões postais. Pode passar. Elas te dão uma certa vertigem, porque a imagem está deslocada, né? Ela é duplicada e deslocada. Então, elas causam um pouco de vertigem na pessoa. Pode passar.
essa já é também da mesma série de postais, que é o Labirinto do Contínuo. É uma série que eu comecei em 2013 e terminei ela em 2014. Eu passei um ano fazendo uma foto exatamente do mesmo local por dia. E depois, isso é um vídeo, né, que fica em loop o tempo todo. Pode passar, amiga. Que é essa, o Labirinto Contínuo. O Labirinto do Contínuo é uma série que também eu acho que ela está em desenvolvimento desde essa época, né? Desde 2012, 2013. E ela, para mim, a frase, para mim, é uma frase do Leibniz, que ele fala o seguinte: a igualdade é uma desigualdade que se desvanece. Nossa percepção unindo os lugares e os tempos separados, né? Porque ela te dá essa impressão de que é um contínuo, né? Mas e que é tudo igual, mas na verdade não é um igual, né? É um igual que sempre está desvanecido. Então, essa é uma série de fotos. Depois, eu comecei então pode 2016, já no doutorado, eu comecei a prosseguir essa série, né, do Labirinto do Contínuo, que eu chamo de TAR, já toda feita. Aí, de novo, eu retomo a pintura, né, que eu chamo isso, não sei como chamar, entendeu? É uma técnica, não me interessa muito saber se é pintura ou se é desenho, mas eu trabalho com vários materiais sobre papel, né? Os papéis são grandes, são de 55 por 75, é papel de aquarela de gramatura muito alta, e eles são feitos com guache, aquarela, lápis de cor, grafite e pastel seco. E também algumas têm, como que chama aquele negócio? Transfer, né? Essa, por exemplo, tem transfer e todos esses outros materiais. E ela tem elementos que são do desenho, mas tem elementos também que são da pintura. Essa é a série que eu ainda estou trabalhando nela, né? Esse é o último trabalho que eu venho fazendo e ela está em desenvolvimento ainda, né? Que eu pretendo que ela vire uma exposição individual. Esse trabalho nunca foi mostrado. Pode passar. São todos do mesmo tamanho. E agora o mais recente que eu estou fazendo, que é ainda o Labirinto do Contínuo, que é essa que é construir, habitar, cultivar. Estou fazendo, isso pretende fazer parte de uma mesma exposição, estou fazendo essas casinhas com, com todo o material que eu colho do meu terreno, né, que eu tenho há 1 ano e meio, um terreno na região de Brumadinho, e eu pegando essas madeiras e estou transformando elas em casa. Eu também estou trabalhando, né, eu vou começar a construir, então estou fazendo um projeto de arquitetura e tal. Então, tudo isso vai gerando esses novos trabalhos. E todo esse trabalho de construção, né, de já habitar esse lugar, de cultivar plantas e tal, estabelece uma relação muito profunda minha com a natureza. O que está também, todo esse processo está gerando um livro, que também já está no ISU, mas ele ainda está em processo, que pode passar, amiga. Que é esse livrinho que eu chamo Construir, Habitar, Cultivar, que é um livro de fotografias e ações que eu tenho feito nesse terreno, a partir da relação com ele e a natureza.
Então, aí termino. Esse é o último trabalho que eu estou fazendo. Nossa, é muito tempo em alguns minutos. Não? Pode tirar o compartilhamento agora, amigo. Então é isso, gente. Foi corrida, né? Mas é muito tempo para falar, né? Para falar em tão pouco tempo. Oi, gente. Oi, Nick. Porque eu fiquei sem... Meu microfone desativou durante a apresentação. Giovanni, eu adorei. Muito bom. Que viagem, Giovanni. É uma viagem, mas foi uma viagem fazer isso. E toda vez que eu sou obrigada a fazer algo que é retrospectivo, eu fico com essa sensação muito forte da ficção que a gente está construindo, né? Porque você escolhe, né? Escolhe a narrativa que você quer fazer, né? Assim, é muito interessante porque eu já fiz algumas vezes a apresentação, né, de como convidada, de O Artista e Sua Obra, e aí sempre eu construí narrativas diferentes, é muito interessante, com imagens diferentes. Eu tenho uma apresentação que eu fiz em Porto Alegre, quando eu dei aula no Festival de Inverno lá, e eu fiz uma apresentação que era O Artista e Sua Obra. E lá a gente tinha muito tempo, porque era uma palestra presencial, e aí eu comecei a minha palestra com uma performance, assim, né, que é um trabalho que eu fiz, inclusive, com Miguel. Eu começo a apresentação por um trabalho que eu chamo de som. Então, eu pus o auditório todo, apaguei a luz do auditório, deixei uma luzinha só acesa em cima de mim e coloquei esse trabalho que é um som, que a gente chamou de som U, que eu fiz com o Miguel, né, Miguel, no estúdio do Miguel, e que é um trabalho... Estúdio, como é que chamava? Não tinha estúdio. Eu peguei uma caixa de papelão, a Giovana gravou dentro da caixa. Chamava caixa indiana, não era isso? De caixa Estúdio. indiana. O Miguel pôs um pano indiano em cima de mim, assim, ó, e eu ficava dentro da caixa falando e o Miguel gravando. Foi ótimo, tudo assim. E esse trabalho é super legal, porque ele é assim, ele grava primeiro, eu levo a Flora para um estúdio, e a Flora era criança. Então, ela gravou a seguinte pergunta: qual a função da arte? E aí ela pergunta com voz de criancinha assim: qual a função da arte? E aí eu vou respondendo só nomes. Aí eu vou respondendo Joseph Boy, Cazuza, e aí eu vou citando. Aí depois ela pergunta de novo: qual a função da arte? Eu vou fazendo uma lista só de nomes, entendeu? Nomes de artistas que eu gosto, né? Essa é a função da arte. Então, foi muito legal, porque eu comecei a palestra lá por esse som, e eu lia um texto sobre esse trabalho no escuro, as pessoas todas em silêncio. E depois eu parei de falar e fui só passando, tinha uma tela enorme atrás de mim, eu ia só passando imagens de trabalhos meus desde que eu comecei a universidade. Desenhos, gravuras, muita coisa. Então, eu fiz outra narrativa, mas essa foi a narrativa que eu escolhi agora. Tentei ficar na narrativa da pintura, né? Mas teve, no fim, que extrapolar para a fotografia.